Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Alfig e hoje nós vamos falar sobre o desafio 40 livros antes dos 40. Para você que acompanhou o penúltimo vídeo do canal, se você chegou aqui por ele, inclusive, que fez bastante sucesso, que foi o tour pelo meu caderno de leituras, eu cito um desafio que é um projeto que eu me inspirei num vídeo do canal da Dani, do Leituras da Dani. A gente se conheceu aqui no YouTube. Ela começou a comentar alguns vídeos meus, e eu comecei a comentar alguns vídeos dela, e a gente se acompanha, e a gente se apoia. E aí, pensando nesse desafio dela, que ela fez 20 livros antes dos 40, eu decidi fazer 40 antes dos 40, porque eu tenho 35 anos, então ao longo de 5 anos, eu acredito que eu consiga concluir esses 40 livros. E aí, nesse vídeo, né, algumas pessoas pediram até para eu falar sobre ele, pediram para falar de outros assuntos também, e tá aqui na minha pauta, então em breve vão vir alguns vídeos baseados nesse vídeo do meu tour do meu caderno de leituras, que é esse daqui, né, como eu mostrei pra vocês. E aqui tá a minha lista, né, dos 40 livros antes dos 40. E aí eu vou explicar pra vocês algumas dessas minhas escolhas, o porquê de algumas dessas escolhas. Alguns livros que, inclusive, eu já li nessa lista e vou reler. Vou ser uma releitura. E, bom, eu quero começar com um que é o clássico, que é o Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que é inspirado em uma parte ali da Bíblia, né, que é do Esaú e Jacó mesmo, que são irmãos gêmeos, parece. Gente, eu fiz catequese quando eu tinha 10 anos, né? Faz muitos anos, então eu não lembro muita coisa. Mas o Esaú e o Jacó, eles eram irmãos que tinham muitas intrigas entre eles, muita inveja, muita briga. E o Machado de Assis, ele lançou esse livro em 1904. A gente tem esse contexto histórico, né? A gente tem esse contexto, né, familiar do Esaú e do Jacó, só que na história do Machado de Assis, os irmãos se chamam Pedro e Paulo, e eles têm intrigas entre eles têm um triângulo amoroso também, e além disso a gente tem uma outra coisa, que é o contexto político. O Brasil, na época que é contada essa história, era na época que o Brasil ainda era império e estava virando uma república, e os irmãos têm essa questão política também, e por isso eu me interessei muito por essa história, né, não só porque tem esse contexto religioso, tem contexto político, nessa inspiração, e porque eu gosto muito de histórias de família que tem tretas, independente se é irmão, se é pai, se é filho, eu gosto muito dessas intrigas familiares, e me lembrou muito o livro Dois Irmãos. Provavelmente já deve ter visto em algum lugar essa história. O Dois Irmãos é um livro escrito pelo Milton Ratum, que ontem, se eu não me engano, ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, na ABL, e isso é bem, assim, importante para quem é escritor, né, é uma honra. E o Milton Ratum, ele conta em Dois Irmãos essa história, esse problema, né, desses dois irmãos que têm essas intrigas, né, e um triângulo amoroso também, e se passa em Manaus, se eu não me engano, que eu li faz muitos anos. E eu li uma versão que era uma graphic novel, dos irmãos Gabriel Bá e do Fábio Moon, já falei deles em outros momentos aqui no vídeo. E aí eu gostei muito. Bom, e estou bem ansiosa para fazer essa leitura do Machado de Assis. E é um livro que eu quase não vejo as pessoas falando aqui no YouTube, no TikTok, Instagram. Então é um clássico, né, do Machado que deveria ser mais falado, acredito, né? Então vou ler. E aí eu conto pra vocês depois o que eu achei. E aí temos Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos eu só li o Angústia, e no vídeo anterior a esse eu falo sobre... É um vídeo que eu falo sobre trabalho, burnout, cansaço, e eu cito algumas referências literárias, né, de onde eu tirei esse insight, e eu falo do Angústia também, que tem muito mais um contexto romântico, mas o plano de fundo ali também tem algumas questões trabalhistas, vamos dizer assim. Vidas Secas sempre esteve na minha lista, não me orgulho em dizer que eu não li ainda Vidas Secas, eu já conheço um pouco da história, né, spoiler, porque um clássico, né, a gente não saber spoiler é bem difícil,
nem que a gente saiba um pouco das histórias, a gente acaba sabendo sem querer. O Graciliano Ramos, eu tenho Vidas Secas na lista, né? E eu tenho aqui em casa o livro físico, que é o Caetés também, que é um outro livro dele, que eu vejo poucas pessoas falarem também, que é um livro bem antigo. Aí na lista seguimos com A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu comecei a ler no Kindle no ano passado, só que eu não... Fiquei bem no comecinho mesmo, porque assim, a Clarice Lispector, ela é uma escritora que muita gente ama e muita gente odeia, principalmente por conta dos fluxos de consciência, né, que ela sempre tem isso nos livros. O único livro dela que eu li foi o Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro que ela lançou, e já tinha muito desse fluxo de consciência. Em um vlog aqui no canal, acho que foi o primeiro vlog que eu fiz, fala um pouquinho, né, dessa leitura, né, que eu tava lendo na época, dessa dificuldade que eu tive, mas no fim eu acabei gostando muito do livro. E o fluxo de consciência não é uma coisa que é um problema pra mim, mas eu sei que pra muita gente é. Porém, na Hora da Estrela, eu tava lendo à noite, antes de dormir, e eu tava numa época que eu tava muito cansada no trabalho, tinha passado por um burnout. Eu não tava conseguindo me apegar à história, então eu acabei pausando, e aí eu quero retornar nessa leitura, e eu sei que A Hora da Estrela, provavelmente eu vou me apegar a Macabeia, que eu vou gostar bastante. Temos também Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu sei que é uma história clássica também. A Louisa May Alcott, ela escreve, além de romances, ela escreve poemas também, né? Ela é poeta e contista, mas eu sei que eu sei pouca coisa do Mulherzinhas, é bem famoso, já teve edições recentes, né, lançadas no ano passado, enfim, é um livro que já é um clássico, mas do pouco que eu sei, eu fiquei muito interessada e eu coloquei nessa lista pela importância dessa história. Eu sei que ela teve diversas... Ela é uma referência para muitos livros, filmes e outras histórias até hoje. Então, por isso que eu gostaria de ler e ir direto à fonte, né? Temos também A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que eu tenho aqui. Eu tenho em duas versões. Eu tenho da versão da Editora Abril e eu tenho essa versão aqui do Clube de Literatura Clássica, que eu acho a mais linda de todas. A Divina Comédia, eu li trechos na época do ensino fundamental, lembro algumas coisas, alguns detalhes, enfim, como comentei com vocês, dificilmente algum clássico a gente não vai saber alguma história, né, algum detalhe da história, mas é um livro que há muito tempo eu tô querendo ler ele por completo. E aí da Editora Abril que eu tenho aqui, ele é mais simples, então eu não sei se eu vou ler da Editora Abril ou se eu vou ler esse do Clube de Literatura Clássica, justamente porque é uma edição muito linda e eu sou bem cuidadosa com os meus livros e enfim, não sei, vou ver se eu leio essa ou se eu leio a da Editora Abril. Bom, seguindo, temos o Dom Quixote, do Cervantes, do Miguel de Cervantes. E essa edição aqui que eu tenho, ela é linda demais, eu acho ela simples, é da década de 70, ele foi lançado em 1978 pela Editora Abril também, dessas coleções de clássicos. E eu já li o Dom Quixote, eu li uma versão meio que reduzida na minha adolescência, e eu tinha amado na época, só que hoje, né, já faz quase 20 anos que eu li, então o que eu lembro são só os pontos altos da história, né, então eu gostaria de ler a história completa, né, e aqui essa edição, por ser uma edição antiga, ela é uma edição que tem bastante notas de rodapé, ela tem bastante notas do editor, do tradutor também, então a gente consegue ter um contexto legal da história, sem precisar ficar pesquisando, saindo do livro, sabe? Que isso, eu até falo sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Desenho e Fala, que foi o primeiro vídeo em que eu desenho e conto, né, a história de algum livro que eu li, e eu falei sobre a Odisseia, que é uma edição também da década de 70 que eu tenho. Não é dessa mesma edição, acredito, dessa mesma época. Acho que é de 76 a edição. Mas, enfim, diferente, eu falo sobre isso, que nesse da Odisseia tinha muitas informações ali no rodapé que me deram uma imersão melhor na história. Então, essas edições antigas costumam trazer mais notas. Então, acho isso muito importante. Ainda mais que Dom Quixote foi escrito em 1300 e pouco, 1400 e pouco, enfim, é uma história muito, muito antiga, então é uma língua que é um pouco mais rebuscada, né, uma linguagem mais rebuscada, então por isso
Por isso eu optei por essa versão aqui de sebo, uma versão antiga. Eu espero que vocês não estejam ouvindo muito o vizinho fazendo reforma, porque essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, espero que dê certo. Me perdoem, gente, tá complicado. Quando eu estiver monetizando, eu compro um microfone melhor, porque esse aqui é tão ruim que eu tenho que ficar aqui falando aqui pertinho, porque ele não capta tão bem. Bom, seguindo a lista, temos Hamlet, do William Shakespeare, que eu também tenho uma edição aqui. Inclusive, nessa edição que eu tenho, que é da Editora Abril, é uma edição que é Hamlet, Rei Lear e Macbeth, que é peças de teatro, né? A única coisa que eu li do Shakespeare foi Romeu e Julieta e Otelo. Mas Hamlet eu conheço um pouco da história, né? A gente já tá meio que familiarizado, teve tantas adaptações e versões no cinema, né? E nas mídias em geral. E eu assisti Hamnet, não sei se vocês assistiram, que é uma história linda, e eu chorei tanto, que eu falei, não, eu preciso ler Hamlet para entender e fazer essa comparação. Então, tá aqui na minha lista Hamlet, que eu tô bem empolgada. Aí na nossa lista a gente tem Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e das Irmãs Brontë, essa foi a única que eu coloquei aqui, porque a Jane Eyre ela é a história mais conhecida, né, das Irmãs Brontë, além do Morro dos Ventos Uivantes. É o que eu tinha mais interesse mesmo de conhecer e tal. Foi a única que eu coloquei das Irmãs Brontë aqui. Aí temos Madame Bovary, né, falando em mulheres marcantes. Temos Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que eu tenho aqui também, de uma edição da Editora Abril, que é essa daqui. E o Flaubert, ele foi processado por conta desse livro, né? Porque ele causou muito. E Madame Bovary, a Emma Bovary, era uma personagem que naquela época, né, não era muito bem vista, e era como se ele estivesse incentivando outras mulheres a traírem seus maridos, e enfim, é uma história bem interessante. E eu gostaria muito de saber dessa história justamente por isso. Aí na sequência nós temos Guerra e Paz e Anna Karenina, do Lev Tolstói, ambos são do Tolstói, eu amo a literatura do Tolstói. Eu gosto muito do jeito que ele escreve, dos russos, assim, acho que ele é o que escreve de uma maneira mais fluida. E eu sei que Guerra e Paz e Anna Karenina são livros muito grandes, são bem complexos, mas eu tô bem ansiosa para ler esses dois. Aí temos também o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, também não me orgulho em dizer que eu nunca li. Muitas pessoas sempre me recomendaram, só que eu sei que como é uma história real, geralmente quando é uma história fictícia, eu me emociono e ok. Mas quando a história é real, isso me pega de uma forma que fico traumatizada. Fico bem traumatizada. Então, eu tô ensaiando há muitos anos de ler Diário de Anne Frank. E não tenho ele aqui, mas provavelmente vai ser um dos últimos, assim, que eu vou ler, tá? Temos O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é um dos escritores que eu conheço pouco. O que eu conheço dele é o Tempo e o Vento, né, das indicações que as pessoas já me deram. É um dos livros que eu mais tenho vontade de ler. Aí temos Os Miseráveis, do Victor Hugo, que também é um clássico que as pessoas amam de paixão, e eu sei que eu também vou chorar muito, sou bem chorona. Os Miseráveis, do Victor Hugo, eu sei que já tem várias adaptações e eu não assisti o filme. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de musicais. Mas o que eu não gosto, eu gosto de um ou outro, sabe? E musicais são coisas que não me pegam muito, mas eu acredito que Os Miseráveis eu assistiria, assim, justamente porque eu vi que foi um filme que fez muito sucesso na época que foi lançado, né, com a Anne Hathaway. Eu achei que ficou... o que eu vi de trailer, né, da apresentação, achei bem bonito. Aí temos Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, e Decameron, do Giovanni Boccaccio. Ambos eu sei muito pouco. Boris Pasternak é um dos escritores que eu tinha bastante curiosidade para conhecer, e o Dr. Zhivago é um dos que as pessoas mais recomendavam para mim. E o Decameron, eu já ouvi muito sobre esse nome, e eu sei que a história é de 7 mulheres e 3 homens que vão morar num castelo, fugindo da peste negra, na época ali, né, em Florença. Quando tem esse contexto histórico, assim, de fundo, eu gosto muito mais, justamente porque são coisas que aconteceram, então essas ficções que estão ali dentro de contextos reais, históricos, eu gosto muito.
Aí temos O Idiota, do Dostoiévski, que é um cara que, se não me engano, acho que ele é um príncipe, que ele era muito bondoso e as pessoas abusavam dessa bondade dele. E justamente ele teve esse apelido de O Idiota, justamente por isso. E é só isso que eu sei. Mas o Dostoiévski, ele escreve de uma forma que sempre me prende. E aí só pelo fato de ter esse contexto, né, essa sinopse, me chama muita atenção pro como que vai ser desenrolado, sabe? Como que ele vai transpor nessa essa bondade desse personagem e como as pessoas vão abusar, né, dele. Então, eu tô bem curiosa porque eu gosto muito do Dostoiévski. E, inclusive, Crime e Castigo, já falei em quase todos os vídeos, é o meu livro preferido, assim, da vida. Temos O Processo, do Franz Kafka. No vídeo anterior a esse, eu fiz o vídeo, né, falando sobre cansaço, trabalho, burnout e tal. E eu falo da Metamorfose do Kafka, que eu li há muitos anos atrás. E O Processo, eu tive um contato com essa história em um espetáculo de dança em 2008, no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo. E eu não me esqueço da época e da história, assim, do que eu vi, porque eu não tinha entendido bolhufas, mas eu achei o espetáculo a coisa mais linda que eu já tinha visto até então. Isso me marcou. E O Processo eu sei que traz muito sobre burocracia, sobre leis e tal, mas eu não conheço tanto a história, mas do pouco que eu sei que eu vou me interessar bastante, porque eu gosto muito da escrita do Kafka. Além da Metamorfose, eu comecei a ler Carta ao Pai, né, que é as cartas que ele escreveu pro pai dele, né, que ele tinha uma relação muito, muito ruim com o pai dele. Eu comecei, o livro eu ainda não terminei, eu pausei ele, e quero retomar essa história e começar o processo. Aí temos também uma indicação que é da minha professora de espanhol, a professora Fabi, a maestra Fabi, um beijo se estiver vendo. É o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu não conheço tanto sobre essa história ainda, mas não só a professora Fabi, mas outras pessoas e outras listas, eu já vi essa indicação do Pedro Páramo em quase todos os lugares. Eu sei que tem essa importância da escrita, né, latino-americana, hispanohablante no caso, né, que eu acho que ele é da Espanha. Eu não me recordo agora, vou colocar aqui na edição. Temos também ficção científica. Eu amo ficção científica e eu falo pouco sobre ficção científica aqui no canal, acho que eu vou trazer mais vezes. Eu li bastante Isaac Asimov e outras histórias de ficção. E aí tem A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. A Úrsula, ela é uma das escritoras mais importantes da ficção científica, mulher, né? E além dela tem a Octavia E. Butler. Ambas eu conheci em um livro chamado Irmãs da Revolução, uma antologia especulativa feminista. Não, uma antologia de ficção especulativa feminista. É um livro que reúne vários contos de escritoras de ficção científica, que principalmente ganharam o prêmio, né, e tem a sua reputação, sua experiência, e elas trazem histórias, né, em que muitas vezes as mulheres são protagonistas, e são ficções, assim, né, de realidades e distopias, cara... eu amei, assim, é um dos livros que eu mais amei. E eu dei esse livro de presente para um colega do trabalho, o Giovanni. Eu li ele, devorei o livro, emprestei para ele e acabei dando de presente, porque ele também gostou muito. Então, se você gosta de ficção científica e quer conhecer a ficção científica pelo um olhar mais feminino, essa é uma boa indicação para você. E A Mão Esquerda da Escuridão é um clássico da Úrsula, que eu tô muito afim de ler também. Temos o Fausto, do Goethe, que eu li partes, eu não cheguei a ler o livro completo, né, o livro tipo, detalhe por detalhe, eu li partes, justamente por conta do vídeo que eu fiz do Chapolin Colorado. Eu já sabia que a referência do Chiquinho do Diabo, né, era do Fausto, né, mas eu parei um pouquinho para ler, porque eu não gosto de trazer vídeos aqui, principalmente quando eu falo de referência, sem ter lido os livros, porque é como se eu me sinto meio vendida, sabe? Eu acho que eu não sei contar direito uma história que eu não li. Então, eu acabei lendo partes para poder completar, né, o vídeo e trazer algo, né, embasado.
Então eu quero ler o livro completo do Fausto, de entender toda a história, toda essa cronologia, as duas partes dessa história que é marcante para a língua germânica, né? Aí temos Amada, da Toni Morrison. A Toni Morrison é uma escritora que já está na minha lista há muito tempo, né? Já ouvi falar sobre ela há muito tempo, e um dos livros que muitas pessoas me indicaram era Amada, que é um dos livros dela que é o mais, assim, famoso, que é o Sem Erro. Temos também O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que eu tenho aqui, a versão é do meu marido, ele leu na adolescência. Eu tenho aqui só a Sociedade do Anel, eu queria ler a trilogia, né? Mas a gente tem aqui também o Hobbit, e ele leu o Silmarillion, mas ele falou que se eu quiser começar mesmo, começa com o Senhor dos Anéis, que foi uma indicação dele. Eu já li do Tolkien, o que eu já li era uma coletânea de poemas do Tolkien, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion, e essas histórias dele, que eu achei muito bonito. Eu li acho que 80% do livro, mas aí eu tive que devolver pra biblioteca, que eu tinha pegado emprestado na época. E aí eu não podia renovar, porque eu já tinha atrasado. E aí eu acabei não pegando mais e, enfim, fiquei um bom tempo sem ler. Mas eu gostei muito do que eu li na época e eu quero ler Seus Anéis porque eu amo o filme. Todo ano a gente assiste, pelo menos uma vez ao ano, a trilogia completa, porque eu amo muito ele também. Temos O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Essa história me chamou muita atenção porque eu conheço pouca coisa de literatura africana. Eu li a Chimamanda, o que mais que eu li? Acho que eu lembro assim de cabeça, brevemente, só Chimamanda. E o Chinua Achebe, ele é nigeriano também. O Chinua Achebe, ele escreveu esse livro, né, do O Mundo se Despedaça. Se eu não me engano, acho que é traduzido de Things Fall Apart. E é um livro que foi lançado, acho que 2 anos antes da Nigéria se tornar independente dos britânicos. E aí, na história dele, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa revolta, né, sobre um príncipe, se eu não me engano, acho que é um príncipe, um cara chamado Okon, não vou lembrar o nome agora. E ele mostra muito essa luta, né, dessa libertação na Nigéria. E aí eu tive muita vontade, assim, de ler justamente pela sua importância histórica. Temos também As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia é uma das referências, né, literárias que a gente tem aqui no Brasil, que eu sempre tive muita curiosidade em ler. E As Meninas sempre foi uma recomendação que me deram dela. Da mesma forma que Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, muita gente me recomenda também. Temos Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai, que eu tenho aqui, e eu fiquei muito feliz que eu já tinha esse livro na minha lista, e eu, andando em uns sebos aqui no centro de São Paulo, acabei encontrando essa história. Ela é uma história autobiográfica, e eu conhecia pouca coisa da Zélia Gattai, o que eu sabia só que ela era esposa do Jorge Amado. E aí eu fiquei muito feliz que esse, além de ser o primeiro livro dela, é um livro autobiográfico e outras pessoas já me recomendaram. Então, é um livro que eu fiquei muito feliz quando encontrei. Aí temos aqui também O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. E o Lima Barreto, gente, para quem não conhece, ele é um escritor que é lá do início do século passado, que ele era um escritor que era negro. E eu fiquei muito curiosa que ele era, tipo, muito amigo do Monteiro Lobato, que era uma pessoa mais racista que eu já vi na vida, que eu já tomei ciência, né, de brasileiro racista, e eles dois trocavam cartas, às vezes tinham algumas brigas e tal, mas os dois eram muito amigos, e o Monteiro Lobato, inclusive, ajudou muito o Lima Barreto no começo da sua carreira, né, ele acreditava no potencial do Lima Barreto. E eu achei muito curioso, porque justamente o Lima Barreto negro e o Monteiro Lobato super racista, enfim, fiquei bem curiosa. E o Homem que Sabia Javanês é uma das obras-primas do Lima Barreto. E aí eu queria começar daqui para conhecer sobre a escrita dele. Temos o 15, da Raquel de Queiroz, que é um clássico também. A Raquel de Queiroz, ela também teve uma polêmica, mas aí foi na época já da ditadura, que ela se arrependeu, né? E a Raquel de Queiroz é uma escritora que eu tinha muita curiosidade em conhecer também. Temos Capitães da Areia, do Jorge Amado, que eu já li quando era adolescente. Não vou dizer que eu já li, porque eu não lembro muita coisa. E eu também não li tudo. A minha família é da Bahia. Eu não sou baiana também, né? Eu nasci lá. Fui passar umas férias
na casa do meu pai, acho que em 2002, eu era pré-adolescente, e aí eu não tinha feito tantas amizades lá na época, e aí tinham muitos livros na casa do meu pai, discos também, e aí desses livros eu vi o Capitães da Areia, que eu comecei a ler, e comecei a achar bonito e tal, mas no fim acabei não concluindo, não lembro por quê. Temos o Sem Nome, do Wilkie Collins. Esse livro, eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre ele, além da Dani, da Leituras da Dani, né, que foi minha referência desse vídeo. E aí eu fiquei feliz, né, que também estava na mesma lista, inclusive até falei para ela que a gente tem alguns livros em comum, inclusive esse Sem Nome. E esse Sem Nome é um livro que o título é muito curioso, e conta a história de uma mulher que os pais dela morrem, e aí quando ela vai pegar o testamento, ela descobre que os pais dela não tinham registrado, né, o casamento antes dela nascer, e aí ela fica com a pulga atrás da orelha, porque na era vitoriana, né, muitos anos atrás, séculos atrás, um casal não ter um registro de casamento e não ser casado antes de ter filho, sabe? Era muito esquisito. E aí eu fiquei bem curiosa, né, sabendo dessa sinopse resumida aqui que eu contei pra vocês. Eu fiquei muito afim de saber o que acontece com ela, com essa história, justamente porque o nome do livro é Sem Nome. Aí temos O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. O Conde de Monte Cristo é um livro que eu tenho muita vontade de ler, porque eu já assisti o filme, a versão, acho que dos anos 90 ou início dos anos 2000, não me recordo agora a época, e eu amei, eu amo a história de vingança, gente vingativa, ó, da mão. Eu amo, eu gosto dessas pessoas que têm algum propósito ali na vida, sabe, que é se vingar. E eu vou assistir também o filme, fizeram uma outra adaptação no ano passado, que eu não gostei tanto, tinha uns efeitos, umas coisas que eu acho que não precisava. Eu queria muito ler o livro mesmo, pra ver essa parte mais detalhada e entender melhor a história, justamente porque se eu gostei do filme, provavelmente eu vou gostar muito mais do livro, né? Geralmente é essa a ordem dos fatores. Aí temos Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um clássico da nossa literatura também. Não foi obrigatória na minha época da escola, da faculdade, mas assim, se você tem algum filho adolescente, amigos adolescentes ou coisa do tipo, peça para que essa adolescente, essa criança, leia os clássicos, se interesse pelos clássicos, sabe? Faça com que essas pessoas busquem essas histórias, sabe? Porque não só vai ser importante para elas no futuro, né, para a faculdade, enfim, mas também para a vida, sabe? Para ampliar a cabeça desses jovens, né, para o mundo ter uma outra vivência, ter uma outra percepção da vida. Aí temos Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que é um livro que eu sei com calhamaço, muita gente odeia, mas eu juro que eu tenho muita vontade de ler. E Iracema, do José de Alencar. Esse livro eu comecei a ler quando eu era criança, mas não deixaram mais eu ler, porque não era um livro para criança ler. Hoje, já adulta, nos meus 30 a mais, eu estou super afim de ler. Eu entendo que tem toda uma visão, né, branca em relação aos indígenas, né? É um livro que é muito antigo também e tem essa visão um pouco mais fechada. Mas, claro, é um livro que eu sei que teve a sua importância histórica, né, para a nossa literatura. E eu tenho muita vontade de ler. Tem O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que eu tive a honra de ouvir, né? Eu quero muito comprar o livro, mas eu já dei um check aqui que eu já li. Eu ouvi foi o meu segundo audiolivro da vida. O primeiro foi Dom Casmurro, que foi para, inclusive, fazer uma atividade da escola, do meu segundo ano. E na época era em CD, não tinha essas coisas aí de Audible, Kindle, era tudo na raça mesmo. Temos Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu tenho aqui. E quem é do canal, assim, de muito tempo, mais antigo desde dezembro do ano passado,
Sabe que eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho essa edição aqui que eu comprei, que é em espanhol, e eu tô ensaiando para ler esse livro, não por conta dos estudos da língua, mas porque eu sei que eu vou me apegar muito, e é aquela história que eu tenho certeza que eu não vou querer que acabe, sabe? Então, eu tô ensaiando para ler, mas eu vou ler ainda esse ano, em 2026. Aí tem Eu Sei o que o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, que é uma história que eu acho que é autobiográfica, né? E O Sol é para Todos, da Harper Lee, também, que é uma história que eu tenho muito interesse em ler. E por último, temos Meditações, do Marco Aurélio, que foi uma indicação do meu marido, porque eu gosto muito de estoicismo, eu gosto muito de filosofia. Não manjo tanto, não entendo tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto, principalmente do estoicismo. E Meditações, do Marco Aurélio, é basicamente os diários desse imperador romano, né, Marco Aurélio, em que ele escreve ali o dia a dia dele, a vida dele, os pensamentos dele. E tem muito do estoicismo, né, que tá presente ali, que veio dali. Então, é um livro que eu tenho muita vontade de ler, inclusive já tá no meu Kindle, e eu ainda não comecei a lê-lo. E é isso, gente. Eu gostaria de saber o que vocês acharam das minhas leituras, meus 40 livros para ler até 2030, até meus 40 anos. Se vocês já leram algum desses livros, comenta aqui. Quero saber se vocês gostaram ou não, se vocês recomendam de verdade ou não, ou se me passaram a dica errada. E siga aqui o meu canal. Não falei isso ao longo do vídeo, mas fique à vontade para comentar, para indicar também. Eu tenho uma aba no Notion que é só de indicações que as pessoas fazem aqui no YouTube e também fazem no TikTok e no Instagram, de amigos e pessoas que me seguem. E eu adoro quando as pessoas me indicam, eu sempre considero essas leituras no meu plano de leitura. E fico muito feliz das pessoas me darem sugestões diferentes do que eu penso, diferentes da minha própria vivência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou tentar postar 2 vezes por semana, agora eu vou fazer esse teste. Então, fiquem atentos que vai ter mais um vídeo essa semana ainda. Um beijo e tchau, tchau!